Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao Viver e Empreender TV. Eu sou a Estela Jordi e hoje eu tenho o prazer e a honra em receber aqui no nosso estúdio em São Paulo a Mônica Calderari, ela que é química, nutricionista, pesquisadora, empreendedora. Mônica, que prazer te receber, um prazer te conhecer hoje. Obrigada pela sua presença. O prazer é todo meu. Eu que agradeço nessa oportunidade de estar podendo falar um pouquinho do meu trabalho. E eu vim do Rio, sou carioca e estou aqui prestigiando São Paulo. Muito bom, acabou de chegar do aeroporto. Eu adoro entrevistados que acabam de chegar do aeroporto, porque sempre estão ali na atividade, felizes por falarem do seu trabalho, né, e sobre empreendedorismo. Antes de tudo, eu quero entender como é que a nutrição entrou na sua vida. Você que é química, né, sua primeira profissão é química, então como é que a nutrição surgiu? Bom, eu sou aquela mulher típica que sempre brigou com a balança, né? Tem um armário cheio de roupas e tem as roupas que cabem em você e as roupas que você vai sonhar que vai voltar a caber. E aí um dia eu fui dar aula e coloquei uma roupa que eu não usava há muito tempo. E a roupa não fechou. E aí eu fui para aula meio chateada. Eu dou aula de química para os nutricionistas da UERJ. E aí eu dando aula, eu falei, gente, eu estou sofrendo e eu estou dando aula para as pessoas que resolvem o meu problema. Então eu preciso resolver esse problema. Então o que eu fiz? Naquela hora eu tive um estalo e resolvi fazer nutrição depois de 30 anos de profissão de química. Uau! Eu resolvi fazer nutrição, saí ali da aula e fui já diretamente me inscrever na faculdade de nutrição. Que legal! Isso faz quanto tempo, Mônica? Isso tem 10 anos. 10 anos. Muito bacana. Eu estava no auge da menopausa. E por isso você se dedicou a falar sobre a saúde da mulher. Sim, porque eu estava no auge de todos os sintomas que as mulheres sentem. Calorões, inchaço, aquela gordurinha na barriga que insiste em não sair, mesmo você fazendo todas as dietas, ela continua ali. Um cansaço, não conseguia mais dormir a noite toda. Então eu falei, gente, eu preciso ver como resolver esse problema. Eu sou pesquisadora, deve ter alguma maneira, né? Era a sua dor, afinal. Era a minha dor. E super jovem, porque você é uma pessoa muito jovem e 10 anos atrás, imagina. E pouco se fala, né, Mônica, que a mulher vive 1/3 da vida na menopausa. Eu falo até que ela vive a metade da vida da menopausa. Se eu entrei na menopausa com 46 anos. Cedíssimo. Se eu morrer com 92, eu passei 50% da minha vida na menopausa. É verdade. Como é Uma que eu posso expectativa de passar vida 50% da minha vida sendo infeliz, com baixa qualidade de vida? não dá. Não dá. E eu falei, eu não quero isso para mim. Eu fui fazer nutrição não para mudar de profissão. Eu fui fazer nutrição para eu me conhecer, para eu transformar o meu corpo. Eu sou filha de uma senhora que faleceu com 50 anos, obesa, tá, por infarto, e um pai que teve entupimento nas carótidas. Então a genética já não estava a meu favor. Meus exames já estavam todos errados. Eu falei, opa, se eu não me cuidar, eu sou a próxima da fila. E você é uma pesquisadora. A gente sabe que informação é poder. Sim. Não é? E eu usei isso como arma. Mônica, e me conta, de que maneira a sua vida se transformou de lá para cá? Eu diria que foi uma guinada de 180 graus, né? 160, a gente volta no mesmo lugar, de 180. Hoje eu sou uma outra pessoa. Meu marido mesmo fala que ele não me reconhece hoje. Eu sou uma outra pessoa muito melhor do que eu já fui. Porque primeiro eu vi que eu precisava me priorizar. A mulher, é cultural que a mulher sempre serve os outros, né? Você vive os sonhos dos seus filhos, os sonhos do seu trabalho, o sonho de quem? Dos outros. E os seus sonhos você vai deixando para depois. Quando você chegar na menopausa, naturalmente, o que a gente fala? O ser vivo, ele nasce, cresce, reproduz e morre. O que é a menopausa? A mulher não reproduz mais. Então, a ciência já vê aquilo ali como fim. E o senso comum? E o senso comum vê como fim. E eu falei, nossa, mas eu não quero fim agora. Eu sou muito nova para ter um fim com 46 anos. Eu preciso fazer alguma coisa por mim. Sim. E essa foi a guinada na minha vida. E aí você entrou na faculdade de novo? Aí eu entrei na faculdade de novo. Na UERJ? Na UERJ.
uma faculdade integral. Uau! Eu trabalhava integral na UERJ. A minha sorte é que meu curso de química, eu dava aula para químicos e engenheiros químicos, né? Que tem disciplinas noturnas. Então eu dava as aulas noturnas e orientava meus alunos de mestrado e doutorado ao longo do dia, mas fiz todo o meu curso diurno. Então a gente pode dizer que a sua própria história influenciou diretamente a sua decisão. Totalmente. Porque eu não fui fazer nutrição para mudar de profissão. Tá? Eu sou uma funcionária pública, tenho estabilidade de emprego e não posso me queixar da minha profissão. Gosto muito da química. Só que quando eu vi a mudança, que aquilo que eu estava estudando, que não foi a faculdade que me deu, não, eu fui procurar mais. A faculdade, ela limitava aquela nutrição clássica. Eu fui além disso. E eu vi que com aquele além disso, eu podia mudar a minha vida. E isso eu influenciei a mudança da minha família. Meu marido e meu filho emagrecemos juntos 60 quilos. Meu Deus, o que você começou a aplicar ali no dia a dia? A primeira coisa, a gente não usa mais nada industrializados em casa. E eu era química, eu era a favor dos industrializados. Porque eu estudava os aditivos químicos. Você a vida inteira comeu industrializado, A vida inteira. achando natural? Meu filho comia miojo, era o jantar dele. E eu achava maravilhoso. Chegava em casa à Achava tarde, prático. super prático. Ele gostava, nossa, tá ali saciado. Quando eu fiz nutrição, quando eu fui estudar, eu levei um susto. E o mais engraçado é que eu sou química ambiental. Eu estudava os poluentes ambientais nos animais marinhos. Mas nunca me deu um clique que aquilo que acontecia ali podia acontecer para mim e para minha família. Claro. Eu falo assim, gente, eu estava cega, eu não via isso. Quando eu fiz nutrição, sabe, você descortinar. Eu vi um outro mundo. E com isso eu comecei a dar mais saúde e qualidade de vida para minha família. A indústria alimentícia tem um poder muito forte no Brasil e no mundo. É muito difícil você mudar, porque agora isso virou uma crença, né? As pessoas falam o seguinte para mim, mas alimento saudável é muito caro. Assim, caro é remédio. Caro é esse alimento que não te alimenta. Isso que é caro. Caro é você ficar doente e parar de trabalhar, parar de ter qualidade de vida. Então, você paga com a própria vida. Não é? Abrevia a sua qualidade de vida. E quando as pessoas têm filhos, eu falo muito assim, você quer que seu filho seja o que você está sendo hoje? Se você não mudar agora, é o espelho que você está dando para o seu filho. Sem dúvida. E isso, para mim, o que mais foi gratificante na nutrição foi ouvir do meu filho agora, ele faz estágio de engenharia elétrica, ele falou para mim assim, mãe, lá no meu estágio, todo mundo come muito mal. Eu falei, como assim? Você também comia mal há pouco tempo, né? Isso realmente me fez ganhar o dia. Sim. Eu falei, tá valendo a pena. E essa mudança que eu trouxe para minha família, não são coisas simples. Não é nada assustador. Pode dar alguns exemplos para quem está assistindo? Exemplo, o mais simples, comer comida de verdade. Primeiro voltar a gostar de cozinhar. Primeira coisa que eu fiz, eu coloquei uma chefe. Para nos ensinar a fazer comida. Meu filho aprendeu a fazer comida. Porque você já não cozinhava fazia anos? Não cozinhava, a gente só comia ultraprocessado. Pizza já que você botava congelada. Lasanha. Tudo isso. Mas os nossos exames estavam horrores, né? E aí, vamos fazer dieta. Muito conservante, corante. Vamos fazer dieta, que não resolvia nada. Então, primeira coisa, a gente cortou tudo isso e a gente foi para a cozinha. Tá? E experimentar coisas diferentes, é fazer o básico bem feito. Né? É dar oportunidade de comer coisas variadas. Coloridas. Eu falo o seguinte, a natureza ela é perfeita. Para você comer coisas variadas, ela coloca cor. Cada cor é uma substância química diferente que vai nutrir seu corpo. Então você se nutre com colorido, né? Com um prato bonito, que você já olha para o prato, já começa a produzir as enzimas, todas as reações que precisam acontecer no seu corpo, já começa só de olhar. Tá? Então, e são coisas simples, verduras, frutas, legumes, temperos. Sim. É só isso. Os aromas também, que acabam estimulando. As ervas aromáticas, né? Temperos, tem a parte até de aromaterapia também, que eu trabalho muito com essa parte holística, né? Porque eu acredito que nós somos um ser integrado. Então, nós precisamos ter uma boa alimentação,
nós precisamos nos movimentar. Costumo dizer para minhas pacientes o seguinte: o movimento é o seu investimento para o futuro, porque você precisa de massa muscular. Para você, no futuro, daqui a 10, 15 anos, 20 anos, você ter mobilidade. Então, você precisa se movimentar. Outra parte muito importante é o controle do estresse. Então, eu trabalho muito com meditação com as minhas pacientes. Por quê? Porque existe uma relação direta entre cérebro e intestino. No intestino é onde a gente tem mais neurônios depois do cérebro. Então, tudo que acontece aqui, reflete aqui. Sim. Tudo que acontece aqui, reflete aqui. Então, nós temos que estar integrados. É o bem-estar completo. Em harmonia. Em harmonia. E o que você costuma falar para suas pacientes em menopausa, nessa fase da menopausa? Eu digo para elas o seguinte: a menopausa não é o fim. Por mais que a gente cresceu estudando isso lá na aulinha de ciência da escola, a menopausa não é o fim. Ela é uma outra fase. E é um processo natural que o nosso corpo passa. O corpo da mulher, toda mulher que envelhecer e chegar na menopausa, vai passar por esse processo. Mas esse processo antes não era estudado. A ciência não estudava, porque a ciência já considerava que a mulher ia morrer. Hoje não, hoje sabe-se que essas alterações hormonais, elas são possíveis de serem minimizadas, né? Porque os sintomas podem ser minimizados. A alteração vai acontecer, você vai ter queda do estrogênio, você vai ter queda da progesterona, mas isso não é o fim. Você pode continuar sonhando, você pode continuar querendo ser mulher, querendo se sentir desejada, né? Então é só você realmente se preparar para isso. Agora, o seu corpo não é mais o mesmo. Tá? Então, ele precisa de manutenção. Claro. E é uma manutenção diferente do que uma manutenção preventiva. O que é um grande pecado para uma mulher em menopausa, na menopausa, ali, Olha, quando se fala em alimentação? O grande pecado que eu falo principal é a deficiência de proteína. Tá. A deficiência de proteína impede que você tenha músculos, que você produza as enzimas e que você produza os hormônios que não são da menopausa. Tá, os hormônios sexuais, mas os outros hormônios. Porque como você não tem a matéria-prima, você não tem como produzir aqueles hormônios. Né? Você não tem como produzir enzimas. Então você fica com o quê? Com uma digestão mais lenta. E a primeira coisa que as pessoas param de comer quando está com a digestão lenta é carne, é proteína. Sim. Porque a proteína tem digestão mais dificultada. Isso, parece que cansa. Cansa, né? Você come uma carne e fica com carne o dia todo, né? Então as pessoas param de comer. As pessoas envelhecem porque param de comer proteína e porque param de fazer atividade física. E quem é vegano, vegetariano? Aí a gente tem que usar proteínas vegetais. Existem também, é possível, existe hoje então uma variedade de proteínas vegetais que a gente inclui. Só que até eu costumo dizer o seguinte, tem hoje, né, as pessoas querem ser veganas, mas não querem ser veganas comendo variedades, né, de acabam vegetais, só aquele grupo. Só aqueles grupinhos. E aí você realmente fica desnutrido. Porque uma das coisas que eu aprendi na nutrição que mais me chocou, quando eu cheguei em casa, eu falei pro meu marido que eu não sabia disso, existe o obeso é desnutrido. Né? Você fala, como assim? Faltam elementos químicos, né? Elementos químicos, isso aí. Né? Porque a gente acha, aí o que o pessoal faz? Ah, você está com obesidade? Diminui a comida. O problema não é a comida. E aí o erro da nutrição clássica, que ela só olhava a nutrição como calorias. Diminui calorias. Não. A mulher que está na menopausa... Aquela dieta antiga dos pontos. Sim. A mulher que está na menopausa, ela tem um intestino inflamado. E o intestino inflamado impede que ela absorva determinados nutrientes. Sim. Então, quando você diminui a comida, você diminui mais ainda a absorção desses nutrientes. Como que ela vai ter um corpo funcional se ela não tem nutriente? E como é que o nosso corpo se protege? Acumulando gordura. Então, a obesidade na menopausa não é por causa da queda de hormônio. Isso que eu falo. Não é você repor, reposição hormonal não resolve a obesidade. Quem resolve a obesidade é você combater a inflamação, para você garantir que aquele corpo vai absorver todos os nutrientes que ele precisa. O mais importante, então, é olhar para a alimentação e depois pensar no hormônio em si. Sim. Nessa reposição hormonal. Nessa reposição hormonal.
E quando se fala em inflamação, eu tenho muita curiosidade, como é que é isso no intestino? O que que acarreta Sim. no corpo de uma maneira mais técnica? Sim. Vamos pensar que é assim, o intestino ele é cheio de célulazinhas, tá? Imagina tijolos. Esses tijolos são todos grudadinhos, tá bom? E o intestino tem uma porção de dedinhos para absorver mais rapidamente a comidinha que está chegando aqui, Certo. tá bom? Quando você fica com o intestino inflamado, esses tijolinhos se afastam. Só que eles incham. E aí eles acabam com os dedinhos. A sua absorção diminui. Você não absorve nada. Você não absorve mais nada. Tá? Esse é o maior problema. Então nós temos que, de novo, primeiro fazer com que os tijolinhos juntem e que os dedinhos voltem. Quando isso acontece, você absorve os nutrientes necessários para que o seu corpo funcione. Porque olha que legal. Nutrição é química, eu chamo assim, nutrição é química com alma. Né? Muito bom. Tá aí o diferencial da Mônica Calderari, olha só. Sabe tudo de química antes de nutrição, né? Que tá tudo coligado, né? Sim, nutrição é química com alma. Aí eu falo assim, lembra da sua aula lá de química, lá do ensino médio, do científico do segundo grau, que você estudava, aqueles numerozinhos que você colocava em frente à reação química? Aquilo mostra que você, para a reação acontecer, tem que ter a quantidade certa de nutrientes. Exata, não é qualquer coisa. Nem mais, nem menos. Nem mais, nem menos. Então, como é que eu posso fazer uma dieta restritiva que eu tiro um grupo de alimentos? Não existe isso. Eu tenho que, ao contrário, eu tenho que colocar alimentos. E levar em conta também a individualidade de cada um. Totalmente. Cada ser humano tem um DNA, Totalmente. né? Cada ser humano tem um DNA, cada ser humano tem uma história, cada ser humano tem um tipo de complicação. Né? Hoje a gente estava até conversando com uma paciente minha que ela queria saber se o shot, o limãozinho de manhã era bom. Eu falei, depende da paciente. Não necessariamente. Tem paciente que tem esofagite, não vai tomar limão de manhã. Então, eu preciso estudar cada paciente para saber qual é a conduta para cada paciente. Muito bom, Mônica. Eu sempre penso, né? Cada um é cada um. A gente não pode seguir ChatGPT, colocar ali, eu quero uma dieta para o ChatGPT. Eu acho que tem muita gente fazendo isso, cometendo grandes erros. Eu me preocupo muito com isso. Mas voltando a falar de inflamação, como é que a gente identifica quando o nosso corpo está inflamado de fato? Bom, a gente identifica com alguns sintomas muito clássicos e bem simples, tá? Azia, estufamento, aquela sensação de balão na barriga, diarreia e constipação, assim, sem ter nenhum motivo aparente. Quando a paciente chega com gases mal cheirosos, então, quando os pacientes chegam com esses sintomas, eu já sei que eu preciso primeiro cuidar do intestino. E a pele? A pele. A pele e o cabelo. Sim, né? unhas. Pele, unha e cabelo. A pele, unha e cabelo é uma comprovação que seu corpo está desnutrido. Porque pele, unha e cabelo é acessório para o seu corpo. Ele não está preocupado com isso. Então, ele só vai levar nutrientes para fazer pele, cabelo e unha se todo o resto do seu corpo está certinho. Quando já começa a cair pele, cabelo, unha, já está no estado avançado. Olha. E as pessoas acham que está começando. Não, é o contrário. Certo. Tá? Então, é hora de realmente você ver quais são esses nutrientes que estão faltando. Alguns nutrientes a gente consegue mapear pelo exame de sangue. Outros a gente não consegue. Então, por exemplo, uma enxaqueca crônica, uma dor de cabeça que você tem, que não chega a ser uma enxaqueca, mas é uma dor de cabeça. Você tem os olhos lacrimejando, uma rinite, toda hora você está espirrando. Ah, não, é poeira do ambiente. Não, é uma inflamação, uma intolerância alimentar. Coisas muito importantes e simples que você não percebe que você está com deficiência nutricional. Por exemplo, você na hora que você vai comer, você não produz a saliva corretamente. Você está com ressecamento na pele, ressecamento vaginal, ressecamentos até mesmo nos olhos. Todas as mucosas. Todas as mucosas. Isso é uma deficiência de alguns nutrientes e que é causado pela menopausa. Então, quando a gente supre algum desses nutrientes, a gente consegue minimizar esses sintomas. Não vou falar para você, vai acabar 100%? Não, porque é uma fase da vida que você vai ter alterações sim no seu corpo. Assim como quando a gente fica menstruada a primeira vez, nosso corpo não muda? Muito. A mesma coisa, o nosso corpo vai mudar na menopausa. Só que a gente não precisa estar ali sofrendo com tantos sintomas e perdendo qualidade de vida. Porque nós somos ainda jovens, nós temos ainda muita coisa para conquistar.
Qual é um plano emergencial que você faz ali quando a pessoa chega desnutrida na menopausa? Primeira coisa que eu faço no consultório, primeiro eu analiso a composição corporal. Eu tenho muita preocupação com a massa muscular da mulher na menopausa. Faço um plano alimentar o mais qualitativo possível. Certo. Eu não tiro nada do que ela come. Eu acrescento. Legal. Muitas vezes o problema não é retirar. Você come tudo, mas falta alguns nutrientes. Então eu vou acrescentando até para que ela possa mudando o seu hábito alimentar. Quando ela já tem um hábito alimentar bastante variado, muitas verduras, muitas frutas, muitos legumes, muitas cores nos pratos, muita fibra. Né? Fibra é extremamente importante para a gente cuidar da nossa microbiota intestinal. A nossa microbiota intestinal é a nossa aliada, na menopausa mais ainda. Então, quando a pessoa, né, quando a minha paciente já está com todos essas substâncias realmente reguladas, aí eu posso fazer uma dieta. Aí eu posso fazer uma redução de calorias. Olha, então tem uma adaptação. Tem uma adaptação. Se eu fizer uma redução de calorias logo no início, num corpo já em estado de alerta, eu só vou fazer o quê? Agravar o estado de alerta. Eu não vou conseguir fazer ela emagrecer, muito pelo contrário. Né? Eu tenho uma paciente que ela, primeira vez que ela veio no meu consultório, ela tinha 110 quilos. Né? E eu fiz uma dieta desse jeito, qualitativa. Ela falou para mim assim, primeira nutricionista de muitas, já botei balão, já tomei todos os remédios. Nossa. Primeira nutricionista que não fez um cálculo de dieta para mim, que falou que eu tinha que comer 1.500 quilocalorias. Eu não conseguia comer 1.500 calorias. E eu não emagrecia comendo 1.500 calorias. Nossa. A mulher na menopausa, né, é uma mulher de 30 anos. Claro. Que ali o corpo dela está funcionando. Aqui nós já temos algumas coisinhas que já estão deixando de funcionar. A verdade é essa. Né? Já é um corpo, assim, mais maduro. Ele precisa de outros cuidados. Então, primeira estratégias diferentes. E esse é o erro. A nutrição, ela ainda está olhando muito a mulher com 30, 40 anos. Essa mulher aqui mais madura, ela já tem dificuldade de absorver nutrientes. Ela já tem o corpo mais inflamado por conta da poluição ambiental que a gente vive o tempo todo, né? Então, ela precisa de estratégia, precisa de cuidados diferentes. O fato de você já ter passado por isso, de você ser química, já são dois grandes diferenciais no seu atendimento, verdade, Mônica? Como é que é esse seu primeiro contato com as suas pacientes? Bom, eu sou química, mas eu falo o seguinte, a química foi uma profissão que eu escolhi, não pela química, eu escolhi ser professora, né? Então, eu ensino. Então, o diferencial que eu vejo da minha consulta é que tudo eu ensino. Eu não chego para você e falo, você precisa comer proteína porque é importante. Impondo. E ponto. Não, eu vou te explicar por que a proteína é importante e porque você, na menopausa, precisa ter um consumo de proteína maior do que uma mulher de 40 anos. Eu vou te explicar por que o zinco para você é importante do que uma mulher que tem 50 anos. Sim. Tá? Então, desse jeito, eu acho que a adesão é maior. Porque você entende por que aquele nutriente é importante para você. Sem dúvida. Né? E eu faço isso o tempo todo. Eu sou uma professora mesmo nata, então eu ensino. A minha consulta toda, ela é uma aula. Um trabalho de conscientização. A tal da reeducação alimentar? Da reeducação alimentar. Que a gente fala assim, até que hoje não é nem mais reeducação, né? É educação, porque a gente não aprendeu a se alimentar. É verdade. Né? A gente não aprendeu a se alimentar, infelizmente. A gente não teve uma introdução alimentar correta quando a gente era na infância. Por isso que a gente tem tanta dificuldade de comer hoje alimentos diferentes, né? Então, é uma educação alimentar, mas é uma educação alimentar puxando a não só mais, porque a educação alimentar faz você aprender a comer. Eu ensino a importância dos nutrientes, porque você não come nutrientes, você come alimento. Então, alimento todo mundo sabe, qualquer Google, Chat, GPT, fala quais são os alimentos que você tem que comer. Sim. Mas como você prepara esses alimentos? É verdade, Essa você é a aquece, tira os nutrientes, né? Ou uma vitamina C, um suco, eu sei que você tem que fazer, tomar na hora, senão você perde a vitamina C. Então você precisa de alimentos crus, precisa de alimentos cozidos,
Porque algumas vitaminas, com calor, se degradam. Então, você precisa comer coisas cruas. Outras coisas, então só serve cru? Não, porque se tiver muito nutrientes juntos, um compete com o outro. Então, você tem que ter o cru, você tem que ter o cozido, você tem que ter o temperinho. E o temperinho certo para aquele alimento, para que ele não vai competir com outro nutriente. É uma alquimia. É muito mais, né? É uma grande muito alquimia. mais, porque são reações químicas. Excelente. E quando eu descobri isso, eu falei, gente, eu estou no meu mundo, é isso que eu faço. Você se né? identificou. Eu me identifiquei. E a partir daí eu falei, eu preciso mostrar isso para mais mulheres. Muito legal. É uma missão. Olha, eu falo, eu sou química de profissão e nutricionista é minha missão. Que lindo, que lindo. Dá pra ver o brilho nos seus olhos. Aqui, vocês não estão vendo pessoalmente, mas a câmera tá pegando, Lucas. Ela tá assim, feliz demais em contar. Eu fico muito contente também em ouvir a sua história e o porquê você tá aqui. Agora, no que tange o empreendedorismo. Afinal, esse programa tem esse mote principal, embora a gente fale de muitas coisas, principalmente saúde. Em que momento entrou o empreendedorismo na sua vida? Porque você dava aula ali na UERJ, começou a fazer a sua faculdade, eu entendi bem a timeline da sua vida, mas e depois? Aí você se formou, e aí? O que aconteceu? Bom, primeiro eu era funcionária pública, né? Maior estabilidade de uma funcionária pública não existe. Você se aposenta, você tem um salário. Sim. Mas quando eu me formei, quando eu comecei a testar a nutrição em mim, eu comecei a ver a diferença que isso causava na minha vida. Eu tenho 60 anos, eu digo hoje que com 60 anos eu tenho mais disposição do que eu tinha quando tinha 40. Eu acredito. Eu acho que se eu tivesse me formado com 40 anos, eu não teria coragem de mudar de profissão. Porque lá eu estava cansada. Ai, quero dormir. Né? Aquela coisa assim. E hoje o que acontece? Mas o empreendedorismo é muito desafiante. Né? Foi um desafio. Porque, primeiro, você empreender, você tem que se arriscar. Mas, antes de tudo, você tem que acreditar no que você faz. Acreditar que aquilo realmente é o que você quer. Então, isso que eu falo, a nutrição é minha missão. Eu acredito que eu sou capaz de mudar as vidas das pessoas. Por isso que eu me enfiei de cabeça. Agora, a gente não faz nada sozinho. Sem dúvida, essa é uma das premissas do empreendedorismo. Então, o meu propósito, eu não tenho dúvida, eu acredito muito nele. Mas se eu não tiver suporte da minha família, do meu marido, né? Meu marido passou a cozinhar, porque eu tinha que estudar fim de semana, aí ele que cozinhava. Companheirão. Companheirão. Se não fosse o apoio dele, eu não teria conseguido. Verdade. Tá? Então, é preciso que você tenha realmente, queira muito, acredite no seu potencial, acredite na transformação que você pode causar no mundo e que você tenha o apoio de alguém para te ajudar. Você precisa. É verdade. E aí eu acredito muito no sucesso. Qual foi o maior desafio que mais marcou a sua trajetória como empreendedora? Nutricionista e empreendedora. Olha, para mim, com 60 anos, foi a rede social. Me adaptar a essa linguagem que não era minha. Eu não olhava o Instagram, eu não sabia que existia Instagram. E tive que aprender, né, a gravar vídeos. Uma baita vitrine. A vitrine, né? Isso para mim foi o maior desafio. E ainda é, viu? Ainda é. Porque hoje eu estou saindo da consulta presencial, porque eu quero atingir mais mulheres, sabe? Então eu estou indo mais para a parte online. E na online, existem as mentorias que você pode dar aula, que você pode, né, mostrar mais a importância de se cuidar. Eu trabalho muito assim. Primeiro você tem que se conhecer. Esse conhecimento é seu, você tem que se conhecer. Depois você tem que se aceitar. Você passou por uma mudança, seu corpo não é mais o mesmo, você tem que aceitar essas mudanças. E as limitações. E as limitações dele. A partir daí, se cuidar, se priorizar. A mulher, ela não se prioriza. Por isso que ela sofre tanto na menopausa, porque ela esquece dela. Quando vem a menopausa, 1000 coisas acontecem, e ela não estava nem esperando que fosse acontecer, porque ela não estava conhecendo mais o corpo dela. E aí aquilo deixa ela, eu tenho uma paciente que ela fala assim, menopausa foi ladeira abaixo. É ladeira abaixo porque você não estava se priorizando, você nunca parou para pensar. Já estava caindo, ela não estava percebendo. Há 10 anos antes da menopausa, começa o climatério.
Uma informação muito importante, inclusive eu obtive na entrevista de ontem com uma médica ginecologista maravilhosa, a doutora Nina Carlo, um beijo, é que a gente começa a cair, né? O hormônio começa a cair, os hormônios começam a decair aos 26 anos. E pouco se fala sobre isso. Pouco se fala. Que é o que você está dizendo. Então, e você vai sentindo esses sintomas, mas você não percebe. Porque você não se conhece, você não se prioriza, você não se cuida. Sim. Mônica, a gente fala muito sobre mentalidade nesse programa também. Como nutricionista, empreendedor, enfim. Como você faz para girar a chavinha na cabeça das suas pacientes quando o assunto é se cuidar mais? O que você fala para elas? Primeira coisa que eu falo, quando a gente tem 60 anos, a gente não quer mais ficar gostosinha da praia, né? A gente já começa a pensar que eu quero chegar na velhice com autonomia. Então eu pergunto, a velhice, ela precisa de um investimento. E esse investimento é agora. Quanto mais tarde passar, mais difícil é esse investimento. Você se priorizar não quer dizer que você seja egoísta. Sim. Muito pelo contrário. Essa é uma crença limitante que paralisa as pessoas. E para a mulher é muito, né? Muito. Eu costumo dizer para minhas pacientes o seguinte, qual é o seu primeiro brinquedo que você ganha quando você já começa a ter uma ideia que você é uma pessoa? É uma boneca. Por que você ganha uma boneca? Para você cuidar da boneca. Então é uma crença que a mulher nasceu para cuidar do outro. E alimentar, porque às vezes vem com a mamadeira também. Vem com a mamadeira, vem com a cozinha, né? Vem com a cozinha. Exato. Mas e você? E você? Por que não te dá uma coisa para você se olhar no espelho, para você, né? Não. É para você servir o outro, e você nasce, e você cresce com essa crença que se você se cuidar, você está sendo egoísta, você está sendo uma mulher fútil, né? Se você se maquia, se arruma, nossa, né? E não é isso, eu mostro que não é isso. O amor próprio é a chave para que você tenha um envelhecimento saudável. É você, opa, eu vou me cuidar, eu vou me priorizar. Até para eu poder me entregar por inteiros para os outros da minha família. Né? Então, eu primeiro tenho que estar inteira para eu poder entregar para o mundo o que você sabe fazer, o que você tem de bom para dividir. Quando a gente fala sobre isso, a empreendedora ela também se entrega demais. Como é que você faz para girar os pratinhos, atender, dar aula? Você ainda dá aula, Mônica? Inclusive, eu fiquei com essa dúvida. Ainda dou aula, eu estou no momento de licença-prêmio, tá? Servidor público, você tem licença-prêmio, né? Então, eu estou de licença-prêmio, mas eu tenho ainda meus alunos de doutorado que eu oriento. Mas além de nutricionista, que eu atendo no consultório e estou fazendo esses trabalhos mais remoto, né? Eu estou iniciando um curso de educação física. Nossa, você não para. Não para. É uma cabeça... Porque eu senti também que os profissionais de educação física não estão preparados para essa mulher na menopausa. Eu falo para elas assim, vai fazer uma atividade física. Eu não gosto de academia. Eu não me sinto bem na academia. Não é necessariamente uma academia, né? Sim. E aí você não tem um profissional para poder orientar e indicar. Porque os profissionais estão muito preocupados com fitness, né? E a gente se preocupa com wellness, o bem-estar. É muito mais, é um movimento. É manter seu corpo em movimento, sua cabeça tranquila, um sono reparador e uma alimentação variada. Se você fizer isso, o teu corpo agradece. E aí, nessa faculdade, é uma faculdade que é uma faculdade. Você está em que semestre? Eu estou no segundo, porque como eu cortei algumas disciplinas, né, eu estou fazendo disciplinas do terceiro semestre. Olha que legal. E aí, então, você tem essa visão integrativa da mulher e você quer entregar tudo isso na sua consulta. Eu não vou ser personal trainer, não é meu objetivo, mas eu quero orientá-las de quais exercícios que são importantes nessa fase. Porque essa fase, temos alguns músculos que nós precisamos fortalecer. Primeiro, porque são grandes músculos, vai nos dar proteína de reserva boa e vai permitir que você, lá na frente, tenha mobilidade. Então, eu quero trabalhar com isso. Eu quero mostrar que é possível chegarmos a 75, 80 anos, 85 anos com qualidade de vida. Com massa magra, para se movimentar, para ter autonomia. Para ter autonomia. Eu falo assim, deve ser muito triste você ficar deitado e o seu mundo girar em torno do seu teto. Não é? Ou de uma televisão apenas. Ou de uma televisão. Nossa, eu não consigo me imaginar nesse mundo. Como você se cuida, Mônica? Como é que é seu dia a dia? Olha, a primeira coisa que eu faço quando eu acordo, né? Eu acordo cedo,
Acordo 5 horas, eu medito. Olha que legal. Eu só saio da cama depois de meditar. Tem gente que não gosta de meditar na cama porque dorme, eu não. Para mim é um momento assim de muito prazer, de muito relaxamento, eu medito. Aí eu como meu pré-treino e vou para academia. Bem cedinho ainda. Bem cedinho, tá? Que horas? 6 horas. Tá. Eu volto da academia 7h15, 7h30. Aí eu tomo um bom café da manhã, um bom banho, aí pronto, eu me cuidei. Né? Aí eu me arrumo e vou me entregar para as minhas pacientes. Para o trabalho. E você tem atendido online e presencial? Online e presencial. E também produzindo conteúdo para rede social. Isso. E eu estou agora lançando um produto de mentoria, né? Que é um híbrido, porque como eu sou muito, como eu sou uma professora muito próxima dos meus alunos, a presencial ela é muito importante, eu acho muito, né? Gosto muito de atender presencial. Mas eu não consigo atingir grandes números de mulheres. Fico muito limitada àquele meu horário que é reduzido. Então eu estou fazendo um sistema híbrido, que é uma mentoria que eu tenho, mesclo encontros individuais e encontros em grupos, para eu poder ensinar sobre nutrição, mas nos encontros individuais eu trabalhar aquela paciente, mas aí com menor tempo, sendo assim mais dinâmico o processo, né? Não tanto demorado, que a minha consulta ela dura 1h30 no presencial. Uau, é bastante aí tempo. É bastante tempo, porque a gente tem muita coisa para conversar, né? E as mulheres precisam falar. Elas não têm com quem falar. Então, quando elas encontram uma nutricionista que tem a idade dela, que passou pelo problema que ela está passando, aí ela se se solta. abre. Se abre. Como você se sente quando uma pessoa apresenta o resultado do teu trabalho? Eu me sinto realizada. É assim, a comprovação de que eu estou no caminho certo. Eu tenho muito ainda que fazer. E você atende pessoas de todas as idades? Todas as idades. Tá. Eu atendo todas as idades. Nas mentorias que eu só faço para mulheres na menopausa. Eu só não atendo bebê, né? Mas eu atendo crianças, adolescentes, homens, né? Eu atendo muito pessoal de corrida de rua. Que tá super na moda. E eu estou trazendo isso para a mulher na menopausa. Eu tenho mostrado, começa com uma caminhada, porque aí você não vai para academia, né? Você fica ali na rua no seu tempo. E aí isso tem dado muito certo também. Que legal. A gente tem muitas empreendedoras que assistem esse programa, que têm mais de 60 anos. O que você diria para elas que estão na correria, que não têm tempo de se alimentar bem? Tem estratégias? Dá alguma dica para elas? Sim. Primeira dica. Primeiro, você tem que se organizar, planejar, tá? A gente acha que pode comer em qualquer lugar. Eu escolho um dia anterior a roupa que eu vou usar amanhã, mas eu não penso no que eu vou comer amanhã, né? E aí eu deixo a coisa que é mais importante na minha vida, que é a alimentação, na mão de terceiros. E comendo em qualquer lugar. Sem saber como é preparado. Né? Então, primeira coisa, olhe a sua alimentação. 70% da sua saúde está na sua alimentação. O restante vai complementar. Mas se o seu corpo não estiver nutrido, você não está saudável. Você nem raciocina direito. Não faz nada, né? Sua pele não fica bonita, não. Eu falo o seguinte, não adianta você encher de batom cosmético se você não está bonita, né? Se você não está... a beleza, ela vem de dentro para fora. Sem dúvida, sem dúvida. Onde você quer chegar com o seu trabalho, Mônica? Olha, eu sou ambiciosa. Que bom. Eu quero, assim, mostrar para muitas mulheres, de que é possível, sim. Eu gostaria de ter um instituto de saúde e bem-estar para mulheres na menopausa, agregando os profissionais, né? Psicólogas, terapeutas, médicos, né? Porque a gente precisa, a ciência, ela é muito ampla. Eu só sei sobre nutrição, mas outros profissionais agregam para que essa mulher tenha o bem-estar que ela merece. Essa mulher que se entregou tanto para os outros, agora é a hora dela ter tudo que ela acabou abrindo mão, né? Então eu gostaria muito de realizar esse sonho de ter uma clínica de bem-estar e saúde para mulheres na menopausa. Tem um local já desse seu sonho? Olha, onde seria essa clínica? Eu tenho uma clínica na Tijuca, né? Sim. Mas como eu quero agregar mais mulheres, eu vou fazer isso de maneira online. Que legal, que bacana.
Mônica, que mensagem você quer deixar hoje nessa entrevista, que marca a primeira de muitas, tenho certeza, porque olha, te ouvir é muito gostoso, foi uma aula aqui, nossa, é um privilégio ter uma professora aqui, né, de química, nutrição, agora educação física, que passa com tanta alegria, com tanta paixão, que fala com tanta paixão sobre seu trabalho, sobre empreendedorismo também, sobre desafios, é tudo muito real, porque você viveu isso. Agora, que mensagem você quer deixar hoje nesse programa para a posteridade? Eu quero deixar a mensagem seguinte: é possível. Seja feliz, mas faça você a sua felicidade. Não dependa dos outros. E comece pela sua alimentação. Vale a pena estudar nutrição, química, fazer o caminho que você fez? Olha, engraçado, quando eu fui fazer nutrição, eu falava assim pro meu marido: ai, já é tão tarde a fazer nutrição, né? Tô cansada. Tô cansada, não sei o que lá. Depois eu falei, graças a Deus que eu fiz nutrição depois de ter 30 anos de química. A nutrição, ela veio suave, porque eu olho um carboidrato, eu não vejo um pão, eu vejo um grupo funcional. E eu sei o que ele precisa para ele reagir, para ele degradar. Eu tenho essa visão, porque a minha linguagem é da estrutura química, né? Então eu falo, eu precisava ter feito química antes da nutrição. Se fosse o contrário, eu não seria uma boa nutricionista. E eu falo para meus alunos de nutrição. Que legal. O nutricionista que não sabe química não é um bom nutricionista. Não vai saber manipular as Ele coisas. decora. Sim. Ele decora. Sem dúvida. Mônica, que legado você quer deixar? Te peguei, aqui não é fácil não, tá bom, gente? A gente tem um roteiro, claro, mas é bom pegar a pessoa. Esse legado não tinha. Bom, eu quero deixar um legado para 2 grupos de pessoas. Primeiro, para as mulheres na menopausa, que são esse grupo de mulheres que acreditam que é possível fazer a diferença, que sempre fez a diferença na vida de vocês, que vocês ainda podem sonhar, tá? Sonhem e muito, porque agora o sonho de vocês. E o segundo legado para o nutricionista: estudem muito, porque o nutricionista que sabe química é um nutricionista diferenciado. Sem dúvida. E você com certeza é. Eu me sinto uma privilegiada, uma sortuda de ter te conhecido na idade que eu tenho 37 anos. Então... Me sinto atrasada, tá, gente? Mas tô aprendendo demais. Obrigada pela sua presença. Por favor, deixa seus arrobas, sua rede social, telefone, e-mail, o que você quiser deixar, por favor. Bom, o meu Instagram é @NutriMonicaCalderari e todo dia eu posto um Reels com algum assunto importante para você, mulher na menopausa, que deseja emagrecer. Embora eu não trabalhe só com emagrecimento, porque a menopausa é muito mais do que isso, né? Mas sempre a preocupação nós, mulheres, é, né, ficarmos enxutas e gostosinhas. Então eu acabo falando um pouquinho mais com as mulheres que querem emagrecer. É isso. Mônica, volte sempre. Obrigada pela sua presença. Foi um prazerzão. Tá. Mônica Calderari é o nome dela, ela que é química, nutricionista, pesquisadora e empreendedora. O Viver e Empreender TV fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia, pela sua audiência de sempre e até o próximo programa. Tchau!